possível um papa condenar ou revogar ou retirar documentos da igreja ou também a Santa Missa? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você tá com essa dúvida, fica comigo até o final do vídeo, tá bom? Não esquece que todos os comentários devem ser feitos respeitando esta regrinha aqui. Não esquece também de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Bom, nós postamos aí, né, durante toda essa semana, vídeos falando sobre o Papa Leão XIV, sobre toda essa eleição, sobre alguns comentários e notícias que também saíram sobre a eleição do Papa Leão XIV, e nós recebemos muitos comentários. Porém, todavia, entretanto, sempre aparece aqueles comentários condenando o Concílio Vaticano II, condenando a missa nova, né, o rito aí de Paulo VI. Ontem eu estava zapeando na net, né, navegando na net, e aí acabei encontrando um conteúdo muito bom e que diz muito do que nós já falamos nesses comentários. Alguns a gente consegue responder, outros acabam ficando para depois. Então eu vou trazer isso aqui para nós conversarmos sobre isso no vídeo, tá bom? Então bora lá pro react. Então essa daqui é a página do O Catequista. Já falei pra vocês, já falei que eu gosto deles. Eu tenho os livros deles, são livros maravilhosos. Tenho até que terminar outros. Eles também soltaram um em relação à confissão. Eles têm e-books, então vale muito a pena o conteúdo deles, tá? É um dos conteúdos mais sóbrios, com risadinhas e memes também, que eu particularmente gosto. Já falei isso pra vocês. Então eles sempre fazem lá a caixinha de pergunta. E a pergunta que eles receberam aí foi exatamente essa: se é possível um papa revogar ou condenar o Concílio Vaticano II ou a missa como a conhecemos, que é essa missa latina, né, do rito latino de Paulo VI, que veio após o Concílio Vaticano II. Complementou, né, a pergunta: vi um perfil raditrade desejando em oração que o novo papa faça isso. O que é o raditrade? Aliás, um de vocês até colocou, né, sobre o vídeo lá do padre Paulo Ricardo, que ele mencionou sobre o tradicionalismo, colocando o ismo, né, bem destacado. E isso, o que ele falou ali se refere ao raditrade. O que são os raditrades? Os radicais tradicionalistas. Ou seja, eles pegam toda a questão da tradição e dão aquela ênfase. São muitas vezes aqueles que são extremamente fanáticos, e sim, existe bastante, viu? O que a Vivi comentou, né? A Vivi e o Diácono são os dois que cuidam dessa página. Condenar o Concílio Vaticano II e o rito do Missal Paulo VI, isso é impossível e vamos explicar. Então vamos para a explicação da Vivi. É possível um papa revogar ou condenar o Concílio Vaticano II ou a missa como a conhecemos hoje, né, o atual rito da missa? Vi um perfil raditrade orando para que isso acontecesse. Essa é a sua pergunta. Bom, vamos lá. Antes de responder a sua pergunta, eu tenho que te perguntar uma coisa, né? Se você quiser, você me responde no direct. Por que raios você ainda perde o seu tempo dando qualquer desconfiança de crédito a qualquer coisa que é dita, que é vomitada, que é cagada por um perfil de radicais tradicionalistas, né? O que são os radicais tradicionalistas? Aqueles que dizem que o Concílio Vaticano II é demoníaco, que pelo Concílio Vaticano II a fumaça de Satanás entrou na igreja, que o atual rito da missa é ruim, tá errado, que não deveria ser esse rito. Por que você dá papo para esse pessoal? Já vamos ficar com essa pergunta aí. Se você assiste esses perfis, canais, lê blog, enfim, de pessoas que têm esse direcionamento, por que você perde tempo com isso? Por que você fica lendo, assistindo? Que de verdade, gente, vocês muitas vezes vêm, comentam, indicam canais, outros, óbvio, que a gente conhece, porque eu sou católica, então eu também já vi esses tipos de vídeo, eu sou muito curiosa, então já vi. A Vivi e o Diácono já comentaram, Santa Carona já comentou, então eu conheço um pouco do conteúdo. E tem conteúdos que eu nunca mais assisti, outros que eu, só de olhar o título, eu já nem vou atrás, não me aprofundo. Todavia, entretanto, essa semana eu fiz o teste de ler os conteúdos que vocês colocaram, de ir atrás dessas pessoas que vocês falam. E de verdade, gente, e olha que, assim, apesar de ser meio doidinha, eu sou bem equilibrada. A minha cabeça, ela chegou a dar um nó, assim. Primeiro, eu já falei isso em outros vídeos. Era muita informação, muita data, muita questão de história, tudo condensado num único espaço, ou num vídeo, ou num stories, ou num post. Assim, chega uma hora que parece que você vai acreditar nisso, mas aí quando você vai e confronta com os documentos, com a realidade, você fala, não é possível. Ou eu que sou burra, ou eu que sou doida, ou eles que estão num mundo muito paralelo. Que é isso que a Vivi falou, aliás, adorei o jeito que ela falou, porque isso é uma bronca mesmo. Nessas circunstâncias e do jeito que as coisas estão acontecendo, nós precisamos tomar uma bronca mesmo, se nós estamos perdendo tempo com esse tipo de conteúdo. Sim, se apareceu o Tiririca falando do rito da missa,
sei lá, a Gretchen, é capaz de eles falarem coisa mais certa, né? E menos venenosa, menos prejudicial para a sua salvação e para a sua inteligência, né? Para você não virar uma pessoa tapada, fanática, né? Vítima de lavagem cerebral. É menos prejudicial você seguir. Se a Gretchen começar a falar, segue a Gretchen, começar a falar de missa, né? De Concílio Vaticano II, segue a Gretchen, segue o Tiririca, porque é capaz de eles acertarem mais do que perfis de radicais tradicionalistas que só falam asneira e coisas que podem deixar você com a sua fé completamente prejudicada, né? E com a sua alma comprometida. Ju, ela tá doida? Como é que pode? O Tiririca e a Gretchen, vamos lá. Voltar no Tiririca pra política. Então, realmente, o pessoal leva a sério o Tiririca. E, lembrando aqui, gente, pessoas que eram de dentro da igreja foram causadoras de grandes cismas. Então, o que a Vivi tá falando não é um absurdo. Alguns, né, pode até ser que montem coisas falando, ai, que exagero, nossa, olha a comparação de pessoas que são católicas, ela tá comparando com Gretchen, que fica rebolando, com Tiririca, que faz piada. Pois é, mas é o crédito que vocês dão pra pessoas piores do que essa. Porque elas têm o conhecimento da igreja, vamos colocar em aspas. Elas têm os dados, elas têm os documentos, e o que elas fazem, elas deturpam o que Cristo fala. Deturpam o que a igreja fala, deturpam o que a tradição fala. E mais uma coisa aqui, uma das grandes feridas da igreja, das divisões da igreja, veio exatamente por um sacerdote. Lembremos de Lutero. Tudo que aconteceu com a Reforma Protestante. Claro, devemos tomar cuidado com o que o mundo quer infiltrar, mas nós também devemos tomar cuidado com aquilo que está infiltrado dentro da igreja. E não é em relação a essas profecias que vivem soltando na internet, não. Antes de responder a sua pergunta, mais uma dica. Veja com muito cuidado os nossos destaques sobre Rádio Trad e sobre CV2. Tem 2 destaques aqui, você vê aí no nosso perfil. Ju, eu não gosto do catequista, porque já teve gente que falou isso aqui, né? Tudo bem, você não gosta. Vá ver os conteúdos deles e confronte com os que você tem assistido. E depois confronte com os documentos. Eu já falei isso aqui em outro vídeo, mostrei pra vocês que eu faço exatamente isso. Quando alguém fala, eu vou lá, pesquiso. É em outro idioma, eu vou lá e tento traduzir ou peço ajuda pra alguém, mas eu não fico crendo somente numa única pessoa, exceto quando é documento da igreja, que eu vou lá e leio. Tem que pedir o auxílio do Espírito Santo para que você entenda do jeito certo, não do jeito que você acha que é certo. Então, assim, vá no perfil deles e veja mesmo o material, vá no perfil de Santa Carona, de outras pessoas que falam sobre os documentos, que dão excelentes catequeses, para que você possa entender. E aí, em cima do que eles colocam, você vai lá e confronta. Vê no catecismo, vê nos documentos. Os documentos da igreja são online, gratuitos. Você consegue todas essas informações. Agora, finalmente respondendo a sua pergunta, o atual rito da missa, que é conforme o missal de São Paulo VI, Papa Paulo VI, ele vai ser sempre esse missal, sempre essa missa pode ser mudada? Pode. O rito da missa nunca foi fixo. E lá nos nossos destaques sobre Rádio Trad, a gente tem link para vários artigos, tem os 2 artigos no nosso site falando sobre a história do desenvolvimento do rito da missa. É um rito que, nas suas... fora da sua coluna vertebral, que foi estabelecida na Santa Ceia, né, ele pode mudar, né? Tanto que a igreja tem 7 grandes ritos. Ela não tem um só, ela tem 7 grandes famílias de ritos, e dentro dessas famílias de ritos ainda existem sub-ritos. Então, o rito atual pode mudar, como mudou o rito tridentino, como mudou tantos outros ritos. Agora, algum papa no futuro pode condenar o Concílio Vaticano ou o atual rito da missa, diga aquele rito era horroroso, não serve, não. Sabe por quê? Porque há um ensinamento, uma doutrina da igreja que diz, conforme a igreja reza é o que ela crê. Né? Inclusive tem textos do magistério dizendo, né, que é uma heresia você dizer que um rito da igreja é errado, ineficaz, inválido. Né? Porque você está dizendo o quê? Que Jesus não cumpriu a sua promessa de que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja. Que Jesus está deixando que o seu próprio vigário, o Papa, envie os fiéis para um rito de missa ruim, né? Para um rito de missa ineficaz, para um rito de missa inválido, né? Ou paupérrimo, né? Ou muito prejudicado. Então, definitivamente não, isso não é possível. O Concílio Vaticano II, ele foi votado, aprovado, após muitas reuniões, por bispos e padres do mundo inteiro, né? E, ao final, o nosso pastor, o Papa, o Vigário de Cristo, fez a aprovação de tudo que foi votado. Então, como é que vai aparecer esse bando de gente
coitado, esses pobres coitados aí, radical tradicionalista, querer saber mais do que a hierarquia da igreja toda reunida em concílio. Se nós não cremos na hierarquia da igreja reunida em concílio e com a aprovação final do Papa, nosso pastor, então nós não somos católicos. Nós estamos pior que protestante, porque o protestante pelo menos está na dele, lá fundou a igreja dele, faz as coisas dele. A gente está dentro da igreja católica, enchendo o saco, perturbando, fazendo confusão e dizendo que é católico. Mas na prática, a gente está ali fazendo a confusão do demônio, protestando contra o Papa. Acho que a Vivi condensou, resumiu muito bem, falou muito bem sobre isso, coisas que nós já falamos aqui. Eu sempre falo isso nos comentários. Gente, existe uma promessa muito maior do que qualquer mal. E o Papa Leão XIV falou isso. O mal não prevalecerá. Por quê? Porque Cristo prometeu que sobre a sua igreja as portas do inferno jamais prevaleceriam. Inclusive, agora há pouco, um comentário que a pessoa falou que não, mas que Deus falou que o mal ficaria um tempo na igreja. Isso é bíblico. Gente, pelo amor de Deus, vai ficar na igreja como? Judas traiu Jesus e isso não foi suficiente para romper com tudo aquilo que Cristo fez. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, nosso primeiro papa, aquele que trouxe, onde Cristo lá fundou a igreja, baseado na fé de Pedro, que vacilou 3 vezes no pior momento de Cristo, no pior por conta das dores, isso não foi capaz de romper com a igreja. Agora, você acha mesmo que pessoas que muitas vezes delas são recém-convertidas, ou elas têm chagas com a igreja, ou com sabe lá Deus o que, elas vão conseguir mudar a igreja? Vão conseguir quebrar, seja ela progressista? Não vai, gente, não vai. E outro ponto que eu falei, acho que em um dos comentários ontem. Você não pode reduzir a missa de Paulo VI, que veio depois, teve aí o rito depois do Concílio Vaticano II, reduzir eles a abusos litúrgicos. Existem paróquias que não tiveram abusos litúrgicos, e quando a gente fala, eles ficam chocados. Por quê? Porque isso não teve, eles não têm conhecimento. Você sabia que tem gente que não tem conhecimento nem que existe o rito da missa em latim? Por quê? Porque sabe que viveu lá na época da avó, mas não sabe que existe hoje. Hoje em dia se sabe muito porque o pessoal fica batendo muito na tecla. E isso não quer dizer que ela é a missa de sempre. Aliás, uma vez falei isso, não é a missa de sempre, a pessoa ficou revoltada comigo. Mas não é a missa de sempre, porque existem vários ritos. Uma missa só, um rito só vai ser o de sempre, então nós teríamos que voltar, como disse o irmão esses dias, em aramaico, fazer igual Cristo fez, sentados ali. Nós vamos ter que fazer isso então. Mas não, se você falar isso, você está reduzindo, né? É um argumento infantil. Engraçado que argumentos que falam mentiras, como as que a Vivi comentou aí, esses não são reduzidos a argumentos infantis, a argumentos, não, eles dão muita ênfase e valor a isso. Reconheçamos que a nossa igreja, ela é algo muito sério, e que apesar de muitos cismas, muitas brigas, e às vezes pessoas que querem quebrar a unidade, o mal não vai prevalecer sobre ela. Enquanto você não colocar isso na sua cabeça, você vai continuar acreditando e queimando os seus neurônios e ficando doente da cabeça por conta disso. Tem muita gente que já apareceu aqui no canal com esse tipo de pensamento, esse tipo de fala, e realmente assim é muito triste, porque a fé vai se esvaindo. Eu deixo aqui esse react, usando aí todo esses stories da Vivi, corri porque já ia dar quase 24 horas de sair, para que nós possamos refletir os conteúdos que nós estamos consumindo, e se nós de fato, nós estamos indo atrás dos documentos da igreja para ler, ou apenas para matar uma curiosidade, buscar vencer um mal que muitas vezes é criado mais na cabeça das pessoas do que de fato ele existe, e deixando de lado outros males aí que precisam ser combatidos, como os nossos pecados. Deixa aqui nos comentários, mas lembrando, criatura de Deus, você faça os seus comentários respeitando as pessoas que estão aqui no vídeo. Seja eu, seja a Vivi, o catequista, o diácono, ou as pessoas que estão comentando aqui. Foque seu argumento no conteúdo, não atacando as pessoas como alguns aqui gostam de fazer, viu? Não esquece de deixar o joinha neste vídeo. Se você gosta do catequista igual eu, deixa aí seu joinha. Não esquece também, se inscreve no canal e ativa o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!